Muito bem, dando continuidade aqui ao nosso programa. A Cidade em Ação. Nós agora vamos falar sobre empregos. Pois é, e principalmente para aquelas pessoas que precisam contratar. O Brasil ainda não vive a economia que registrou no pico da atividade antes do início da crise há 5 anos. Dados do Itaú mostram que em todo o Brasil o emprego vem se recuperando de forma mais lenta do que a economia. Durante esse período de crise, Pernambuco perdeu mais de 1 de cada 10 empregos que tinham há 5 anos, de acordo com o Itaú. O estado foi prejudicado pelo fim das obras que geraram muitas vagas, como a reforma da refinaria Abreu e Lima e agora posta à venda aí pela Petrobras, né? Então, com o aquecimento da economia, o ainda alto índice de desemprego e a possibilidade da necessidade de contratação de funcionários, o empresário tem a dura missão de contratar certo, porque a coisa ruim é contratar errado, né? Para falar sobre este assunto, nós estamos na ponta da linha com o coach, gestor de recursos humanos e diretor do Instituto Você Melhor, que é o Fabiano Pinheiro. Fabiano, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Bom dia, Cristiano Bassan, bom dia a todos os ouvintes da Atual FM. Para nós é um prazer poder, de alguma forma, contribuir. Fabiano, contratar certo é algo que as empresas precisam fazer, porque quando isso não acontece, o prejuízo é maior. Quais as etapas que o empregador precisa fazer para contratar um funcionário, Fabiano? Cristiano, então, a tua colocação ela é perfeita, porque a contratação é sempre um produto muito caro. Caro porque quando a gente contrata errado, ter que desligar, ter que demitir, tem um custo, mesmo no período probatório. Então, uma contratação bem feita, ela precisa seguir algumas etapas, dependendo da função, de 8 até 12 etapas. Mas o mais importante é o empresário primeiro definir, saber bem definido o que é que ele tem como função. Qual é a função que ele quer ocupar na empresa dele, né, que ele vai contratar. Depois, ele precisa definir o perfil para essa função. Não existe profissional ruim, não existe colaborador errado. Existe o colaborador na função errada. Então, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa vai contratar um operador de caixa, precisa de alguém para caixa. Essa é uma pessoa que tem que ter perfil metódico. Tem que ser uma pessoa que goste de matemática, que tenha facilidade com detalhes, que seja disposta a seguir protocolos, ou seja, regras definidas. Tem que ser uma pessoa disciplinada, e para isso existem testes, né? Então, uma vez definido o perfil, definido aí o que é que se precisa, se vai divulgar essa vaga nos mais diversos canais, receber esses currículos, é uma outra etapa, fazer a seleção curricular, trazer para a entrevista, em seguida, a aplicação dos testes de perfil comportamental, para que a gente possa identificar se aquela pessoa é de fato aquilo que ela está dizendo no currículo. Porque às vezes a pessoa também, no afã de conseguir um trabalho, às vezes ela coloca coisas no currículo que ela até tem como competência, mas às vezes não é a melhor de suas competências, né? Então é preciso seguir essas etapas para finalmente partir para a contratação. Pois é, Fabiano, o trabalho de divulgação é preciso ser estudado também? Quando se tem uma vaga, por exemplo, na empresa, ele pode se divulgar de todo jeito? Ou há também um estudo para se fazer uma divulgação de uma vaga de emprego? É muito importante que a gente observe a legislação. E a divulgação da vaga, ela não pode conter nenhum tipo de discriminação, seja por sexo, seja por religião, o que quer que seja. Mas é importante que a vaga descreva as funções que aquela pessoa vai exercer, para evitar que o próprio candidato esteja se desgastando com momentos de tristeza de não ser selecionado. A própria eliminação por natureza causa um desgaste àquela pessoa, especialmente numa época que está tão difícil conseguir trabalho. Então, se nós pudermos detalhar o máximo possível a função, isso é muito importante. E quanto tempo em média leva uma duração? Eu lembro que eu vejo que tem algumas empresas que são várias etapas, 2, 3, 4, 5 etapas para poder finalizar a contratação. Já algumas faz isso de forma mais rápida, não é? E qual o tempo ideal aí que dura uma seleção? Quanto mais demora, melhor, Fabiano? Não necessariamente, Cristiano. Funciona assim, ó. Se a gente quer fazer uma contratação que a gente chama de assertiva, é muito importante primeiro saber que a partir do momento que a gente define o perfil da vaga, o perfil do candidato, a gente precisa anunciar essa vaga nos meios aí de comunicação
em média, de 8 a 10 dias. Para quê? Para que possa efetivamente chegar uma quantidade de currículos que seja suficiente para se fazer uma boa seleção. A depender da vaga, se você chega com muito poucos currículos, 10, 15 currículos, às vezes não é suficiente para você encontrar aquele perfil ideal. Mas uma vez que 8, 10 dias chegaram os currículos, em no máximo 10 a 12 dias se consegue fazer o restante do processo. Eu diria para você que entre 2 e 3 semanas é o tempo ideal para se concluir um processo. Ok. Por que é tão comum ter dinâmicas nesses processos seletivos? Excelente pergunta novamente, Cristiano. As dinâmicas de grupo, elas são uma maneira da gente perceber, por exemplo, perfis comportamentais, tanto positivos como indesejados, né? Eu vou te dar um exemplo prático. Às vezes a pessoa coloca lá no currículo dizendo que é uma pessoa que adora trabalhar em grupo e que tem muita facilidade de adaptação. Aí você faz uma determinada dinâmica, em que essa pessoa, na dinâmica, ela demonstra um comportamento contrário a isso. Por exemplo, demonstra um comportamento de individualidade. Se aquela vaga que a gente vai anunciar demanda uma pessoa que interaja mais com o grupo, uma pessoa com esse perfil na dinâmica, claramente a gente identifica e já aproveita ali para eliminar. Volto a dizer que não é por isso que essa pessoa não sirva. Ela pode não servir para aquela vaga, mas pode servir para uma outra vaga. Aliás, aí em Vitória de Santo Antão, onde nós temos diversos clientes de consultoria conosco, nós tivemos recentemente um caso bem curioso. Não vou citar aqui o nome da pessoa, né, porque ela é uma pessoa querida nossa, e por uma questão ética, naturalmente, mas ela participou de uma seleção curricular conosco há cerca de uns 90 dias, e nessa seleção ela foi eliminada para uma determinada empresa aí de Vitória. E ficou triste e tudo, mas recebeu o nosso contato, muito bem. Quando depois de umas 3 semanas, uma outra empresa também de Vitória, que está conosco, abriu uma seleção e o currículo dela foi selecionado novamente. E foi muito interessante que quando eu cheguei pessoalmente para fazer a entrevista, ela olhou para mim com ar de como quem diz assim, meu Deus, fui eliminada de novo. E, na verdade, isso não aconteceu. Dessa vez ela foi contratada. É interessante porque é um perfil diferente para a vaga que efetivamente nós precisávamos. Pois é, isso é muito importante, porque às vezes quando a pessoa participa de uma seleção e não classifica, queria muito aquela vaga e acaba não conseguindo, surge uma espécie de frustração e a pessoa se sente incapacitada, mas como você explicou aí, trata-se apenas de não ter encaixado no perfil e que em outro setor talvez aquela pessoa cairia bem, não é verdade, Fabiano? Perfeitamente. E no Instituto Você Melhor, Cristiano, nós fazemos questão absoluta, no final de todo o processo de seleção, nós sempre dizemos para os candidatos e as candidatas o seguinte, olha, você, até a data tal, você vai receber um feedback nosso, seja positivo ou negativo. Ou seja, se você for ser contratado, contratada, nós vamos te ligar, te dar os parabéns e te convidar para vir para a empresa. Se você não foi selecionado, nós também vamos entrar em contato com você para te explicar o porquê que você não foi selecionado, porque isso ajuda, não é, a pessoa a se preparar melhor para uma próxima oportunidade. Okay, eu acho que isso é uma questão de respeito à dignidade humana. Sim, sem dúvidas. Para finalizarmos aqui, são 7h57 agora, quais dicas que você poderia dar para os empregadores, aqueles que estão prestes a contratar? Eu lembro, conversando com um empresário vitoriense aqui há alguns dias, Fabiano, e ele havia feito uma série de contratações, e aí veio essa questão de crise, o mercado não reagiu, e ele havia preparado uma série de funcionários ali com cursos de qualificação e teve que demitir aquelas pessoas, e ele preocupado porque quando fosse contratar novamente, teria que fazer o mesmo processo de novo. E aí eu pergunto, quais dicas você poderia dar para os empregadores que estão prestes a contratar novos funcionários? Bom, em primeiro lugar, é ter certeza de que efetivamente esse é o melhor momento de você fazer a contratação. Por mais boa vontade que o empresário tenha, eu como empresário passo pela mesma coisa, a gente precisa lembrar que ao contratar nós assumimos responsabilidades com aquela pessoa e com o país, porque tem uma carga tributária enorme que se exerce em cima disso. Então é muito importante ter certeza, esse é o melhor momento, eu estou pronto para contratar, eu tenho reserva de caixa para garantir o pagamento desses salários e desses impostos, mesmo se o negócio não reagir.
Se a resposta é sim, partir para a contratação. Se não, espera mais um pouco para o melhor momento. No caso do sim, o que fazer? Se você tem experiência suficiente, você vai anunciar a vaga, vai fazer aí análise de perfil, vai cumprir todas as etapas e fazer as suas contratações, alertando que sempre de forma legal. Não existe contrato de trabalho por experiência sem assinar carteira. Tem muito empresário que ainda acha que, não, um contrato de experiência, eu vou fazer aqui um contrato, um papel comum aqui, não vou mudar na carteira. Isso está errado, gera multa. Então é importante que mesmo a contratação por experiência seja feita na carteira. Se o empresário não tem a experiência necessária, pode buscar uma empresa que trabalha com recrutamento. Nós fazemos isso, mas tem inúmeras empresas que fazem isso, que vai buscar fazer uma contratação o mais assertiva possível. É muito importante lembrar também que por mais que a contratação seja assertiva, não existe garantia de 100%, porque tem a questão dos fatores humanos. Às vezes o perfil é muito bom, mas às vezes a pessoa não se adapta à realidade de trabalhar com aquela equipe, com aquele empresário, ou aquele empresário com aquela pessoa. Então, eu diria que, se observado essas características, um pouco de paciência, a tendência é a coisa dar certo. Agora, muito importante é o que você falou desse empresário colega aí de Vitória. Eu investi em treinamento e tive que demitir. Eu sempre digo para os meus clientes o seguinte: olha, uma das missões do empresário é capacitar constantemente a sua equipe. Constantemente. Porque se treinar é caro, não treinar é mais caro ainda. Uma grande pergunta que eu sempre faço a eles é o seguinte: olha, se eu te perguntar quanto você está faturando, você sabe me responder. Mas se eu perguntar para você quanto você está deixando de faturar, por exemplo, por mau atendimento, por falta de treinamento em vendas, o empresário precisa entender que todo funcionário dele é vendedor em algum nível. Então precisa conhecer técnicas de vendas, abordagem, precisa conhecer códigos de defesa do consumidor e precisa, sobretudo, trabalhar para encantar e fidelizar o cliente. Pois é. É assim que nós temos diminuído a crise em algumas empresas que nós trabalhamos. Pois é, Fabiano, para finalizar, de verdade, o nosso tempo já estourou, mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta que eu achei muito interessante, do Geraldo, lá do bairro do Amparo. Ele diz o seguinte: eu tenho 54 anos e tenho muita dificuldade de ser contratado. As empresas não querem contratar mais funcionários na minha idade. É verdade isso, Fabiano? Quem tem uma idade mais avançada encontra realmente essa dificuldade de contratação? Ou seja, as empresas só querem os chamados novos, a juventude? Você pode repetir o nome do nosso amigo? Geraldo, bairro do Amparo. Geraldo, você está me ouvindo aí? Eu vou te dizer que, em parte, é verdade. Tem algumas empresas que ainda estão com o pensamento no século passado e que elas ainda adotam isso como critério. Mas, de um modo geral, as empresas mais recentes, elas têm observado que o contrário também pode ser verdadeiro. Utilizar a tua qualificação, utilizar a tua experiência, e quando a gente fala em qualificação, a gente não fala só de formação, a gente fala de experiência de trabalho. Uma coisa que preocupa um pouco as empresas com uma pessoa com um pouco mais de idade, às vezes são os vícios que ela já traz de outras empresas. Então, como dica para você, Geraldo, é muito importante você demonstrar nas entrevistas que você é uma pessoa de 54 anos, de espírito aberto, de mente aberta, pronto para aprender e absorver novos desafios, e assim eu tenho certeza absoluta que mais cedo ou mais tarde a oportunidade surge. Não baixe sua cabeça, você é um cara jovem ainda e que o mercado de trabalho está aí em algum momento para lhe absorver, isso eu lhe digo por total experiência. Fabiano Pinheiro, muito obrigado pela sua participação conosco, um ótimo dia para você, viu? Obrigado a você, Cristiano, forte abraço a todos os ouvintes de Vitória, um abraço. Conversamos, portanto, com Fabiano Pinheiro, ele é coach, gestor de recursos humanos e diretor do Instituto Você. O contato para mais informações é o 99850-7080, 99850-7080, para você ter mais informações. Agora são 8 horas e 3 minutos. A cidade.